Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso terceiro domingo no Advento, esse período tão especial. Hoje nós vamos falar sobre expectativas. Antes disso, vamos iniciar o nosso momento de celebração, nossa devoção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pega a sua Bíblia e vamos juntos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 18 até o versículo 28. Lucas 7, 18 a 28. Está escrito assim: Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Até aqui, o Evangelho do dia de hoje. Em nome do Cordeiro de Deus. Amém. Queridos e queridas, existem expectativas. Havia a promessa da vinda de um Salvador. Quem morreu acreditando que esse Salvador viria, todos aqueles que morreram nessa fé foram salvos. Mas havia expectativas para essa vinda de Deus ao mundo. Assim como nós hoje temos expectativas, nos comportamos de uma maneira dentro de um fórum, nos vestimos de um jeito para receber uma autoridade do Estado, por exemplo. Também há expectativas quando elegemos ou somos eleitos como governantes de municípios e de países. Um certo tipo de palavreado e principalmente as ações e comportamentos são esperadas, alguns comportamentos, algumas ações. E o Salvador da humanidade, que era esperado, viria para trazer libertação ao povo. Essa era a expectativa do povo. Libertação primeiro aos judeus e depois aos que não eram judeus.
a expectativa era por um rei forte e poderoso, e esse rei mostraria quem ele é através dos sinais do reino ou do reinar. O problema era que a espera desse Salvador tinha chegado ao fim, porque Jesus nasceu. Mas as maldades do mundo ainda não tinham terminado. O rei veio, mas não libertou na base da força bruta o seu povo. Esse rei não colocou uma coroa e nem sentou em um trono real. O rei veio, mas ele não acabou na base da força com os mandos e com os desmandos dos mestres da lei. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aponta João Batista, não transformou as pessoas pecadoras, pelo menos não de forma visível. Mas o coração das pessoas já não era um coração de pedra, mas de carne. Eis que estou criando novos céus e uma nova terra, dia após dia, diz Deus. Transformações. E as expectativas e os sinais. O grande João Batista ficou com dúvida se era Jesus, se realmente era Jesus aquele que viria. João pergunta para dentro de si: será mesmo que Jesus é o prometido Salvador? Parece que nada mudou no mundo. Alguns pecadores ainda não se converteram. O mal ainda reina. As pessoas ainda são oprimidas. Será que Jesus é mesmo o Cristo de Deus? Mas o João não ficaria com essa dúvida. Ele envia os seus seguidores para perguntar de forma direta para Jesus: tu és o Cristo esperado ou virá outro? O que Jesus faz em seguida é uma aula de como convencer. E é também uma aula de fortalecimento da fé, de encorajamento. Jesus pega pela mão e guia os discípulos de João Batista em uma caminhada. Jesus mostra as curas, mostra os sinais, mostra as expulsões de espíritos maus, mostra a visão aos cegos. Jesus, muito calmamente, conduz os seguidores de João para que eles vejam. Agora é Cristo quem aponta os sinais para aquelas pessoas e para nós, hoje. Jesus diz: não procurem o sinal de Deus no mundo. O meu reino não é desse mundo. Eu sei, vocês tinham expectativas de me encontrar em um palácio, de me ver coroado e sentado em um trono real. Pois eu nasci em uma estrebaria feita para animais, e ao invés de seda eu fui enrolado em panos. Sim, eu sou o Filho de Deus. Procurem os sinais. Na criança enrolada em panos e amamentada por Maria, Deus se aproxima de vocês. Eu sou um de vocês. Eu sofro da mesma maneira que vocês. Ouçam a minha voz. Queridas e queridos, em Jesus, Deus é nosso amigo. Em Jesus, Deus é nosso irmão. E Cristo mostra para os seguidores de João
E para nós, que não deviam procurar a Deus no ouro e no brilho, Ele não precisa de trono, Ele não precisa de coroa, Ele não precisa de palácio. Não podemos procurar Deus no poder e na força, porque é na fraqueza que Ele se aproxima de nós. É na dor que Ele nos salvou da condenação, além do tempo e espaço. Ele nos resgatou do sofrimento infernal. Na miséria, na privação, no suor, no pequenino, no humilhado, no doente, no encarcerado. No fundo do poço, é ali o lugar onde Deus mais preenche o nosso ser. Lá está o Deus amigo. Na companhia de Jesus é que está a nossa salvação. É no caminho que somos refeitos. O apóstolo Paulo nos contou o que Deus falou para ele: a minha graça te basta, é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Meu poder é mais forte quando você está fraco. Já pensaram nisso? Quando você se sentiu mais fraco espiritualmente, mais debilitado espiritualmente, foi ali que o poder de Deus foi mais forte em você e para você. Deu mais trabalho, sim, para o Espírito manter a sua fé, a sua conexão com o triuno Deus, mais forte em você. Já pensou nisso? Assim, quando a gente se sente fraco, devemos orar e pedir a Deus que Ele aumente a nossa fé. E eu digo a vocês, quando vocês pedem que Deus aumente a fé, Deus faz isso na hora, naquele instante. Peçam e vocês receberão, diz Jesus. Não tenham dúvidas. Clamem a Deus para Ele aumentar a fé de vocês. E Ele vai fazer isso. Acreditem. Tenham fé. Assim como aqueles que estavam no fundo do poço da sua existência, na época de Jesus, quando Jesus andou aqui, eles pediram: cure a minha cegueira, Senhor. Tira o meu sofrimento, filho de Davi. Expulse o espírito mau e tenha piedade de mim. Irmãos e irmãs, se haviam expectativas para o reinar de Deus, expectativas de sinais de um novo mundo, Jesus mostra para os seguidores do Batista e para nós hoje que vale a pena seguir Jesus, vale a pena confiar nele. Ele mostra os sinais, talvez hoje de uma forma um pouco diferente. Ele mostra através da experiência de fé de cada pessoa. Mostra, às vezes, através até do teu sofrimento. E ali Ele é mais forte. E ali Ele fortalece tua fé. Ele mostra que está com vocês todos os dias até o fim dos tempos, como Ele mesmo prometeu. Confiem em Deus. Sigam pelo caminho. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Que Deus te abençoe a sua vida e a da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Gente boa, vamos juntos orar. Ó Deus eterno,
Deus que se fez um de nós. Te agradecemos pela vida, pela misericórdia, pelo amor e pela paz com Deus. Obrigado pela fé e pela conexão com o divino. E acima de qualquer coisa, obrigado pela salvação. Nos dê coragem e fé. Fortaleça o teu poder em nós para que a gente aguente o pior da vida e o melhor dela. Te agradecemos por tudo até hoje. Cuide de nossa semana, da nossa família, dos nossos amigos e amigas, dos nossos vizinhos e vizinhas. Em nome do Cristo Salvador, o Cordeiro de Deus. Amém. Queridos e queridas, recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.